Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira e estamos aqui para a correção de mais uma prova. Hoje corrigiremos a prova para assistente em administração da UF. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: a palavra repintando traz em seu início o prefixo re, que nos dá a noção de algo que se repete. Então, repintando significa pintar outra vez. A palavra abaixo, formada com esse mesmo prefixo, com ideia de repetição, é... Bom, então aqui eu tenho a palavra derivada. Por que ela é derivada? Porque ela deriva de uma palavra primária, por meio de um prefixo. Então, por conta de um processo de derivação prefixal, deu-se origem à palavra repintando. Eu quero encontrar nas alternativas aquela alternativa em que a mesma coisa esteja acontecendo. Então vamos lá. As opções são retrato, reabro, respirar, remotos e recendentes. Ai, Roberto, não sei o sentido da palavra recendente. Não se preocupe. Vamos analisar uma por uma. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Porque às vezes acontece de o aluno não saber, de o candidato não saber o significado de uma palavra e ele se desesperar e não conseguir fazer a questão. Bom, o que fazemos nesse caso? Vamos por eliminação. Vamos por eliminação. Retrato. Retrato não existe um prefixo ali. É palavra primária. Reabro. Opa. Abro, reabro. Abro novamente. Pronto, já achei. Então não preciso nem me preocupar com recendente. Que mais à frente nós saberemos o significado dessa palavra, mas depois eu falo sobre isso. Respirar não, remotos, recendentes. Então realmente gabarito letra B de bola. Incento e sinto e vejo temos respectivamente verbos de... Opa, esqueci de diminuir, vamos lá. Incento e sinto e vejo temos respectivamente verbos de... Aqui eu quero saber se o verbo é da primeira conjugação, se é da segunda, se é da terceira. Vamos lá. Sento vem de sentar. Sinto, sentir. E vejo, ver. Vamos lá. Sentar, sentir e ver. São verbos que estão no infinitivo. Sentar termina em AR. Verbos no infinitivo que terminam em AR são verbos de primeira conjugação. Verbos no infinitivo que terminam em IR são verbos de terceira conjugação. E verbos no infinitivo que terminam em ER são verbos de segunda conjugação. Então, sentar, comparar, comprar, são todos verbos de primeira conjugação porque terminam em AR. Sentir, pedir, são verbos de terceira conjugação. Ver, vender, verbos de segunda conjugação. Então, temos primeira, terceira e segunda. Primeira, terceira e segunda, gabarito letra B de bola. 3. Verbos regulares são aqueles cujos radicais se mantêm inalterados. Radicais, o que são radicais? Radical é aquela parte da palavra a que se acrescentam afixos. Então, afixos ou desinências. Então, aos radicais eu posso colocar prefixo, sufixo, desinências. E o radical é aquela palavra, aquela parte da palavra que tem sentido, que traz o sentido para a palavra. Então, os verbos regulares são aqueles cujos radicais se mantêm inalterados em todas as suas flexões e cujas desinências seguem estritamente os paradigmas de cada conjugação. Desse modo, afirma-se que são regulares todas as formas verbais da seguinte opção. Vamos lá, letra A, justificam. Verbo, E eu escrevi na depois, deixa eu apagar aqui, pronto. Qual é a palavra? Justificam. Justificam. Justificam vem de justificar. Então eu falo,
Justificar, justificou, justificamos. Mas e no subjuntivo? No subjuntivo fica... Opa! Apaguei tudo. Vou escrever de novo. Colocar no infinitivo. Justificar. No subjuntivo vai ficar justifique. Olha a diferença. O se virou que. Então, houve uma alteração. Então, eu não posso dizer que esse verbo é regular, porque houve uma alteração significativa. O se virou que no subjuntivo. Então, justificar, não. Sobe. Verbo subir. Opa, subir. Vira sobe. Olha a alteração aqui no radical. Também irregular. Sinto. Sentir. Sentir, sinto. Também alteração no radical. Então, aqui nenhum dos três é regular. Foram. Verbo ir. Ir, foram. Alteração total do radical. Estou. Verbo estar. Estar. Esse aqui eu vou apagar. Vamos colocar aqui. Estar. Estar, estou, estamos. Subjuntivo, estivesse. Veja aqui, se for o verbo comparar. Comparar, comparasse. Olha a terminação. Estivesse, já muda bastante. Então, estar também é irregular. Foram, estou e comparar. Compara aqui no caso já é regular. Mas, como os outros dois não são, eu retiro essa alternativa. Estou, já vimos que não é regular. Justificam não é regular. Sento, de sentar. Sentar. Sento, sentou, sentasse, sentar-se. Já segue o padrão, ó, comparasse, sentasse. Então, sentar, sim, é regular, mas como as outras duas não são. Sobe, já vimos que não é. Comparar é, percebo, sim, perceber, percebesse, mas por conta do verbo subir, não ficamos com essa alternativa. Por fim, a letra E, sento, de sentar, está aqui? Sim. Já vimos que é regular. Percebo, perceber, percebesse, sim. E comparar, já vimos que sim. Então, a alternativa, letra E. Na expressão, o que pensaram seres como eu em dias assustadoramente remotos, o advérbio assustadoramente tem a função de... Vamos lá. Em dias remotos. Em dias assustadoramente remotos. Distantes, né? Remotos, distantes. Em dias assustadoramente distantes, em dias muito distantes. É isso que o autor está querendo dizer. Então vamos lá. Traduzir a negatividade do pensamento dos seres do passado? Não. Quando ele usa assustadoramente, a ideia não é de negatividade. Atribuir uma atmosfera de medo típica da antiguidade? Também não. Intensificar a distância temporal entre o autor e os seres de antigamente? Sim. Né? Assustadoramente remotos, assustadoramente distantes, muito distantes. Identificar a distância temporal. Nessa aqui. Apresentar a uniformidade do pensamento humano, nada a ver. E atrair a atenção dos leitores a admiradores de textos de terror. Nossa, que viagem, nada a ver. Então, realmente, letra C de casa. Número 5. No trecho, sinto as frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos e a tentativa de superá-las com o exercício de supostas santidades. O pronome las, que aparece aqui, se refere a... Então, sinto as frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos e a tentativa de superar o quê? Superar essas frustrações. Superá-las. Então, veja que o verbo superar, quem supera, supera alguma coisa. Então,
Superar é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto e eu quero usar um pronome para retomar alguma coisa que já foi dita, eu preciso usar o, a, os, as, não é? Porque eu preciso de um objeto direto. Em outra aula eu já falei que o objeto indireto é o lhe, o lhes, mas o, a, os, as são objetos diretos. Bom, superar é um verbo transitivo direto, então eu preciso de um objeto direto. Eu estou retomando frustrações neuróticas, né? Eu preciso superar as frustrações neuróticas, então, as. Acontece que o verbo superar termina em R. Se ele termina em R, esse pronome oblíquo átono as, ele se transforma em las. Então, ele se transforma em las por conta... Opa, apaguei demais. Por conta da terminação do verbo. Então, se transforma em superar las. Então, las é uma variação do as. Nas é uma variação também, só que eu vou usar quando os verbos terminarem com som nasal, terminarem com M, N, aí eu uso nas, nos, tá? Então, o pronome las se refere às frustrações neuróticas, letra E. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. No próximo bloco, terminarei de corrigir essa prova. Bom, vamos então recomeçar da questão número 6. A opção em que todas as palavras recebem acento gráfico pela mesma regra é... Então, vamos lá. Por que a palavra ninguém é acentuada? Ninguém. Aqui eu tenho a palavra oxítona terminada em em. Próprio. Próprio. Eu tenho a palavra paroxítona terminada em ditongo. E tríplice. Tríplice. Eu tenho a palavra proparoxítona. Então, são acentuadas por razões diversas. Pirâmides. Pirâmides. Palavra proparoxítona. Éden. Éden é uma palavra paroxítona terminada em N. Aqui observem o seguinte. As palavras paroxítonas terminadas em N são acentuadas. Mas as paroxítonas terminadas em NS não são. Então, por exemplo, a palavra hífen é acentuada. Hífens já não é. Então, isso aqui pode enganar muita gente. Porque como a pessoa acentua hífen, ela automaticamente acentua hífens também. O mesmo acontece com pólen e pólens, porque são acentuadas as paroxítonas terminadas em N, não NS. Então, muito cuidado com isso. Ninguém. Ninguém é oxítona terminada em N. Então, também são motivos distintos. História. História. Paroxítona terminada em ditongo. Matemático. Matemático. Proparoxítona. E Éden já vimos que é uma paroxítona terminada em N. Também razões distintas. Letra D. Tríplice. Proparoxítona. Pirâmides, já vimos que é proparoxítona. E matemático, já vimos que é proparoxítona. Essas são acentuadas pela mesma razão. Então, gabarito letra D de dado. O corpo humano é dotado de 5 sentidos. Que sentidos são esses? Tato, olfato, paladar, visão e audição, que lhe possibilita interagir com o mundo exterior, pessoas, objetos, luzes, fenômenos climáticos, cheiros, sabores, etc. Na frase abaixo, a palavra em destaque diz respeito a um dos nossos 5 sentidos, a visão. Então, quando ele diz, vejo as pirâmides subindo, o rosto da esfinge pela primeira vez iluminado pela lua cheia que sobe no Oriente, ele está aqui fazendo uso de um verbo, né, que diz respeito à visão, a um dos nossos 5 sentidos. A palavra em destaque, que também se refere a um dos nossos 5 sentidos, é, letra A, sinto as frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos. Eu lembro que nessa época algumas pessoas tiveram dúvida com relação a essa letra A, porque acharam que sinto vinha de tato, sentir, né? Só que veja, sinto as frustrações neuróticas. Esse sentir é um sentir metafórico, né? Não é sentir de sentir na pele. Então não é tato. Ouço os gritos dos conquistadores avançando, agora sim. Ouço os gritos, vem de audição.
Aqui sim. Agora, entro, componho, acompanho, não. Não, nenhum deles se refere aos nossos 5 sentidos. Então, gabarito letra B de bola. 8. Sento e sinto e vejo numa criação única, pessoal e intensa. Porque ninguém materializou nada num teatro, numa televisão, num filme. O conectivo destacado no período acima produz um efeito de... Bom, qual é o motivo, qual é a razão pela qual eu consigo sentar, sentir e ver numa criação única, pessoal e intensa? O motivo, a razão, é o fato de ninguém ter materializado nada num teatro, numa televisão, num filme. Esse é o motivo, essa é a razão. Então, por quê? É um conectivo que indica causa ou causalidade, tá? Outros conectivos de causalidade são por quanto, visto que, tendo em vista que, na medida em que, são todos causais. 9. De acordo com a gramática de Cunha e Sintra, aposto é o termo de caráter nominal, que se junta a um substantivo, a um pronome ou a um equivalente destes a título de explicação ou apreciação, entre outros, né? Com base nisso, a expressão que apresenta um exemplo de aposto é: letra A. Observa o matemático Inca no orgasmo de criar a mais simples e fantástica invenção humana, o zero. Vejam, o zero. O zero é uma expressão nominal? Sim. Não há verbo? Então, não há verbo é nominal. Está se juntando a um substantivo? Bom, o zero se refere a quê? A invenção. Sim, está se juntando a um substantivo. E qual é a função? Explicação. O que é essa fantástica, essa simples e fantástica invenção humana? O zero. Então, vejam, aqui nós temos realmente um exemplo de aposto. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre aposto, eu trouxe aqui uma breve explicação com alguns exemplos. Então, aposto, como foi dito, é o termo da oração que se acrescenta a outro substantivo ou pronome ou uma outra palavra que tenha função semelhante. Podem ser do tipo explicativo, enumerativo, distributivo, resumitivo e especificativo. Então, vejam, quando eu digo Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros, escreveu livros inesquecíveis. Um dos maiores escritores brasileiros é uma expressão nominal, não há verbo aqui. É nominal e está sendo usado por quê? Eu poderia simplesmente dizer Machado de Assis escreveu livros inesquecíveis. Por que eu quis intercalar essa expressão? Para trazer mais detalhes, para ser mais explicativa. Talvez você não saiba que Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros, vá que você não saiba. Então, eu acrescento essa informação. Então, aqui nós temos um aposto explicativo. No momento de desespero, recorri a 2 parentes, João e Pedro. Nesse caso, eu tenho um aposto enumerativo. Vejam que eu já falei dos 2 parentes e, novamente, eu trago essa informação, só que agora de uma forma mais específica, enumerando. Érico Veríssimo e José de Alencar foram grandes escritores brasileiros, este do romantismo e aquele do modernismo, este referindo-se ao mais próximo, aquele ao mais distante. Vejam que, em todos esses casos, eu posso retirar o aposto. Na segunda, eu posso dizer, no momento de desespero, recorri a 2 parentes. Pronto. Érico Veríssimo e José de Alencar foram grandes escritores brasileiros. Ponto. O aposto, ele traz um algo a mais, né? Ele traz sempre um algo a mais. Ele é dispensável, ele pode sair, mas ele traz um algo a mais. Pratos, copos, tigelas, tudo estava quebrado. A palavra tudo, nesse pronome resumitivo, o que ele faz? Resume tudo que veio antes. E vejam que o verbo concorda com ele. O verbo concorda com o pronome resumitivo, que aqui está cumprindo a função de aposto, aposto resumitivo. A cidade de Londres é encantadora. A cidade é encantadora. Que cidade? A cidade de Londres. Então, aqui, bem especificativo. Okay? Então, esses são os tipos de apostos, né, que podem aparecer. Como eu disse, são estruturas nominais, não há verbo, podem ser retiradas.
tá? Não vai fazer tanta diferença, não vai fazer diferença na frase, mas trazem um algo a mais, trazem informação, resumem, enumeram, então tem esse efeito, ok? Vamos para a questão de número 10. O pronome relativo destacado no trecho "Sinto as frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos e a tentativa de superá-las com o exercício de supostas santidades, com a emoção a que nenhum sexo se compara." Então aqui, pronome relativo que. Qual é a função do pronome relativo? Retomar alguma coisa que já foi dita anteriormente. Então, vamos lá. Com a emoção a que nenhum sexo se compara. Nenhum sexo se compara a quê? A emoção. Então, o que está retomando a palavra? Emoção. Estabelece a coesão textual, retomando o seguinte antecedente: emoção. Gabarito letra D de dado. Bom, vamos ficando por aqui. No próximo bloco, terminaremos as últimas 5 questões desta prova. Até lá!